A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais uma oportunidade que estou tendo de trazer uma palavra de Deus que está escrito 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Antes sobrejugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo foi o maior fundador de igreja para Cristo no Novo Testamento. Este homem foi um homem que tinha a convicção do que estava fazendo para o Senhor. Ele entregou sua vida por completo a Deus. E era um homem que não tinha a vida dele por tão importante, mas ele mesmo chegou a dizer: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E aqui nesse versículo, ele chamou a ele mesmo para fazer uma reflexão. Ele disse: antes sobrejugo o meu corpo, quer dizer, o corpo dele, e reduzo a servidão, quer dizer, o corpo de Paulo, ele estava dizendo que ia reduzir a servidão a Cristo. É tanto que o apóstolo Paulo chega a dizer que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que nós não podemos destruí-lo, porque é a morada do Espírito Santo. Ele chega a dizer que se nós destruir, Deus destruirá o nosso corpo. E ele diz: reduzo a servidão, para que eu, pregando aos outros. Quer dizer, é uma análise que nós temos que fazer, para que nós mesmos, pregando às outras pessoas, vamos examinar nossas vidas, mesmo nós sendo pregador, mesmo nós sendo crente, nós temos que examinar nossa vida, como disse o apóstolo Paulo. Antes sobrejugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ora, irmãos, se um homem como Paulo, fundador de igreja, entregou a vida para Cristo, falava isso, que dirá nós? Vamos ter que fazer uma reflexão sobre nossa vida, olhar, examinar, para que nós não venha ficar reprovado naquele grande dia que nós encontrasse com o Senhor. O próprio Jesus chega a dizer que muitos dirá naquele dia: no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós não expulsamos demônio. E a Bíblia fala que dirá abertamente: eu não vos conheço, vós que praticaram a iniquidade. Então nós vamos ter que nos examinar nós mesmos e ver como é que está a nossa vida diante do Senhor. Principalmente agora que nós estamos nos últimos momentos aqui na terra, que nós estamos nas últimas horas aqui na terra.
Meus amados irmãos, vamos parar e fazer uma reflexão, porque quem falou isso aqui foi o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, ele tinha muita convicção da salvação. Ele chega a escrever em Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ele diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o apóstolo Paulo chega a pregar desta maneira. Ele chega a falar em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele diz: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, ele se incluiu, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus para nós que somos salvos. Ele chega também a dizer, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvo. Pela graça sois salvo, não é vai ser salvo, sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie. Então o apóstolo Paulo chega a dizer isto, mas aqui, olhe como o negócio é sério, o apóstolo Paulo chega a dizer aqui: antes sobrejugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Olha que coisa. A gente mesmo como pregador, a gente mesmo como crente, sempre precisamos estar se examinando a nós mesmos, vendo como é que está a nossa vida espiritual, para que nós não venha cair em ser reprovado. É sério a coisa que Paulo está falando aqui. Eu, meditando neste versículo, eu vi a grande responsabilidade de um cristão com ele mesmo. Porque às vezes a gente prega para os outros, porque às vezes a gente fala a palavra para os outros e não examina a nossa vida como está. Mas Paulo, além de ele pregar para os outros, além de ele ser um ganhador de alma, ele estava aqui preocupado com sua própria vida para não ficar reprovado. Então, amados irmãos, é uma reflexão para cada um de nós não ficar reprovado. Deus é amor? É. Eu sempre digo que nunca o Senhor vai reprovar um justo, um homem que anda com sinceridade ou uma mulher que anda com sinceridade. Nunca o Senhor vai rejeitar este homem que anda com sinceridade. Mas nunca o Senhor vai levar para o céu de glória aqueles que não têm sinceridade. E a sinceridade nós temos que ter primeiramente com Deus, com a palavra do Senhor. E também a sinceridade nós devemos ter uns com os outros e com nós também.
Temos que examinar nossa vida, como estamos andando diante de Deus, para que nós não venha ser reprovado. Mesmo pregando a palavra, mesmo congregando, mesmo andando com a Bíblia, meditando na palavra, não é só isso, é examinar. A Bíblia, meu apóstolo Paulo, é o próprio Jesus, perdão, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Nós temos que nos examinar a nós mesmos, para que não venha ser reprovado, para que não venha ouvir aquela palavra do Senhor dura, afastai-vos de mim. E o camarada vai perguntar, para onde, Jesus? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, irmãos amados, vamos prestar atenção, vamos examinar nossa vida. Deus é amor, mas o Senhor também é justiça. Nunca Deus vai reprovar uma pessoa que anda com sinceridade. Mas nunca o Senhor vai levar para o céu pessoas que não têm sinceridade, que não andam com obediência. Pode ficar tranquilo que Deus não vai levar para o céu pessoas que não têm sinceridade. Ah, irmão, mas eu errei. O que eu faço? Corra para os pés do Senhor e faça um concerto com o Senhor para não ser reprovado. Vou repetir o versículo. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Medite, venha refletir nesta palavra. Em nome de Jesus. Amém.